Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Léo. E hoje eu venho falar sobre um assunto bem importante. Eu vou falar sobre a salvação. E para começar a falar sobre a salvação, eu quero começar desde o início, literalmente, Adão e Eva. Muita gente conhece a história de Adão e Eva. Deus criou o céu, o mar, as terras e também criou o homem e a mulher. E nisso eles viviam no jardim do Éden. E nesse jardim tinha várias árvores e vários frutos. Só que Deus proibiu um fruto só deles comerem, que era o fruto do pecado. E nisso tinha uma serpente e ela convenceu a Eva a comer o fruto. E Eva acabou comendo e deu o fruto para o Adão. E depois disso, a partir disso que entrou o pecado no mundo. E a partir disso também que todos, sem exceção, nascem em pecado. Todo mundo nasce contaminado pelo pecado. Não há ninguém justo que nasce. Todo mundo é contaminado pelo pecado. Até o bebezinho mais inocente do mundo, ele já nasce depravado. Ele já nasce com maldade no coração. E lá em Romanos 3:23 diz exatamente isso. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a gente não nasce puro, a gente não nasce sem o pecado. O pecado não é adquirido através dos anos, a gente já nasce com o pecado. Foi a partir de Adão e Eva, a nossa linhagem toda, a nossa árvore genealógica, nasceram todos com o pecado. Eu vi uma entrevista num podcast, no Flowcast, que eu gosto muito de assistir podcasts, e eu assisti uma parte de um podcast do Authentic Games que eu achei interessante. Apesar de não gostar do Authentic Games, eu achei interessante. Ele falando sobre a fé dele. E ele fala que Deus mostra pra gente que a gente é puro, a gente é honesto. E não é bem assim. Tipo, se você olhar pra Bíblia, a Bíblia mostra que a gente é sujo, a gente é desonesto, a gente já nasce impuro. A gente não é... A gente de nascença, a gente não é puro. Só através do sangue de Jesus que a gente se torna puro. Ele é o que nos purifica. Mas vamos por partes, que eu ainda não cheguei nessa parte. Então, depois de Adão e Eva, a gente já nasceu com pecado, certo? E na Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se fosse por nós mesmos, a gente estaria condenado à morte. A gente não teria nada. Mas, em Romanos 6:23, tem a segunda parte do versículo, que diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por o Cristo Senhor Jesus. Eu acredito que todos conhecem a história de Jesus, mas eu vou dar uma recapitulada. Jesus é Deus, ele é Deus, que se fez homem e veio para a terra. Ele é o Filho de Deus. Jesus, ele se fez homem e veio para a terra. E nisso ele acabou morrendo na cruz, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E essa morte na cruz dele foi a nossa salvação. Essa morte fez com que todos os nossos pecados fossem pagos na cruz. Só que tem um porém, que muitas pessoas não ensinam. Que para você estar limpo dos pecados, você necessita de 2 coisas: a fé e o arrependimento. E nisso, Jesus morreu na cruz. Ele morreu para limpar a gente e por nossos pecados. Ele pagou nossos pecados na cruz. E em Romanos 5:8 diz isso: Deus prova o seu amor conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo a gente sendo pecador, Deus morreu por amor por nós. E nisso ele já pagou nossos pecados. O preço dos pecados foram pagos na cruz. Deixa eu esperar passar o avião. Um avião não, né? Uma moto. Pronto. Mas tem um porém.
Ele pagou os nossos pecados, mas para isso a gente necessita fazer alguma coisa. É aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e com isso o arrependimento vir junto, o arrependimento dos nossos pecados, a fé e o arrependimento. Porque muitas igrejas, elas ensinam a fé, mas não ensinam o arrependimento. E isso tá errado. A fé e o arrependimento tem que vir junto. Porque como teremos fé que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e pagou nossos pecados na cruz, se a gente não arrepender do que a gente faz de errado e o que deixa a gente impuro? Porque Jesus pagou nossos pecados e nos deixou puro, mas só por meio dele. Vamos lá, recapitulando um pouco. Primeiro, todas as pessoas pecaram. Segundo, o salário do pecado é a morte, a pena dos nossos pecados é a morte. Terceiro, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar nossos pecados. Quarto, o meio de salvação, que eu diria, é através de Jesus Cristo, na morte dele pela cruz, e aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é a fé, e se arrependendo dos nossos pecados, que é o arrependimento, é claro. E por último, a promessa que Jesus faz pra gente, se a gente ter fé e arrependimento, se a gente aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. A gente tem promessa de perdão e temos promessa de vida eterna. Acredito que o versículo mais conhecido da Bíblia inteira é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A gente tem promessa de perdão dos nossos pecados e também temos a promessa de vida eterna. Uma vida eterna com o nosso Pai, através da morte de Cristo. Eu tenho em mente que o ponto mais importante da salvação é esse, a morte de Cristo. A gente tem que se arrepender do que a gente faz também, porque não adianta nada uma fé sem arrependimento, como eu já havia falado. Mas acredito que o resumo de tudo isso que eu falei é você entender que você é pecador, se arrepender dos seus pecados, ter fé que Jesus morreu por você na cruz e depois disso viver uma vida junto com Cristo e seguindo a Ele. Isso é o resumo de tudo. Então foi isso, pessoal. Agradeço por você que assistiu até o final e espero que tenham entendido e que tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram @pgmazul, meu Instagram é @leohrs. E foi isso por hoje. Acompanhe os vídeos dos próximos vídeos do canal. E é isso. Valeu, falou, fui.